A doença Morgellons, ou mal de Morgellons. Imagine-se num dia calmo, relaxante, daqueles em que nos esticamos num lugar apetecível e nos deixamos embalar pela brisa suave e os ruídos próprios da natureza. Nada nos incomoda. Estamos numa doce paz. Meio entorpecidos por este suave ambiente, de nada nos apercebemos e com nada nos preocuparmos. Estamos serenos, cuidando de nossa vida. Em paz com a natureza e com os outros. Repentinamente acordamos em sobressalto. Nas nossas pernas temos um exército de pequenos insetos invisíveis com grandes ferrões que nos picam, sugam, não param. Ficamos estarrecidos, boquiabertos. Queremos enxotá-los, mas temos as mãos e pés amarrados pelo desespero desse inconcebível evento. Nada podemos fazer. Para completar o desespero, observamos com horror a vinda de pequenas larvas brancas, de natureza bizarra, que se alojam felizes nas nossas pernas, e começam a nos comer. Mordem-nos sem piedade, comem a nossa carne. De olhos esbugalhados, e sem acreditar no que vemos, sentimos-a tudo emudecidos. Desesperados. Enlouquecidos. E finalmente nos pomos a gritar e correr. Mas correr para onde? As larvas nos devoram em nossas carnes. Infiltram-se através da nossa pele para dentro do nosso corpo. Gritamos por socorro, mas ninguém nos ouve, ninguém se incomoda, riem-se de nós. Estamos malucos, talvez drogados. Não dão atenção a doidos ou usuários de drogas. Temos dores alucinantes e sensações indescritíveis. Essa é a doença conhecida pelo nome de Morgellons. Ela existe. É real. Aqueles que sofrem desse mal informam uma ampla gama de sintomas, como de dor nas juntas, diarreia, formigamento, feridas, fadiga, mente nublada e o aparecimento de pequenas fibras estranhas e insetos na pele. São já centenas de milhares de pessoas que estão invadidas por esses estranhos parasitas. Não se sabe de onde vem. A sua composição química e biológica não corresponde com nenhum dos 90.000 componentes orgânicos conhecidos. Ninguém está livre, homens, mulheres, velhos, crianças, gordos ou magros, altos ou baixos. Há já quem considere uma praga mundial. E mesmo assim os governos se calam. Sonegam informações. Está tudo, quase em grande segredo. Fala-se da AIDS, fala-se da gripe das aves, dos porcos. H1N1 é notícia. Dengue é notícia. Morgellons continua negada. Escondida. Todos têm medo de falar dos Morgellons, ou preferem manter-nos na ignorância. Saiu em Portugal, na revista Sábado de 14 de fevereiro de 2008, um pequeno artigo sobre o assunto, da jornalista Isabel Lacerda, que teve a coragem de abordar o tema. Passo a citar. Mistério: médicos não conhecem as causas. A estranha doença das larvas. Sentem bichos dentro do corpo, têm feridas que nunca saram e retiram delas filamentos que ninguém sabe de onde vêm. Mais de 11.000 doentes dizem sofrer de Morgellons. O Ministério da Saúde norte-americano contratou especialistas para estudarem o assunto, mas onde estão esses especialistas? Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nunca recebeu tantas queixas como as referentes a Morgellons. Há relatos de milhares de casos nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Filipinas, Indonésia, vários países da Europa, incluindo Espanha e Portugal. Como cidadãos do planeta Terra, denunciem a situação. Os pacientes sofredores de Morgellons começam por sentir picadas de insetos no interior da sua pele, simultaneamente sentem mordeduras, sentem que a sua carne está sendo comida, devorada até fazer ferida. Quando atingem o exterior, se recolhem esses vermes estranhos ao interior do corpo, recomeçando a comer, aumentando cada vez mais as feridas. Sentem dores horríveis, e comichão, suplício e horror. Os vermes, também chamados de Morgellons, têm o tamanho de um grão de arroz, ou mais, não têm forma bem definida, reproduzem-se, espalham-se pelo corpo, atacando também os ossos, sobretudo as articulações.
Os morgelons têm extremidades, que se estendem, furam a pele, vêm espreitar cá fora, tal um periscópio de um submarino. Saem da pele como pequenas patas de insetos asquerosos e tornam a voltar ao corpo para continuar o banquete. Têm alguma inteligência? São treinados ou extraterrestres? Nada nesse mundo é assim. Podem ser azuis, brancos, pretos ou vermelhos. Os seus bicos, extremidades ou fibras só queimam a 1700 graus Fahrenheit. São quase indestrutíveis. Quanto aos especialistas, fazem-se análises sem fim, fazem-se biópsias e tudo dá negativo, os componentes não correspondem, nada acusa. São organismos não identificados. As feridas aumentam, espalham-se pelo corpo, a dor aumenta. Em desespero fazem-se experiências no próprio corpo, há quem tome pequenas doses de veneno. Há corpos completamente retalhados na tentativa de os retirar, metem-se na banheira com lixívia, petróleo, sal, ácido, água fervente, até água sanitária. Sem resultados para o morgelons, mas muitas vezes mortal. Há também suicídios declarados. Aí é mesmo necessário psicólogo e o apoio da família. Que doença é esta? Ninguém sabe. Será que os seres humanos estão todos ficando malucos? E as crianças tão pequenas terão já motivos estressantes. Por que não se fala abertamente desta terrível doença? Quantos andarão por aí isolados, de médico em médico, outros sem sequer o poder fazer, pensando cada um ser caso único? Nos Estados Unidos, Mary Leitão, bióloga, quando seu filhinho de 2 anos passou a ser um sofredor e o mandaram para um psicólogo, revoltou-se, falou e abriu uma fundação. Aí todos os isolados apareceram, uniram forças falando das suas experiências, amparando-se mutuamente. A comunidade científica que se importa com o morgelons acredita que é um parasita e que não é contagioso. Muitos dizem que a causa são os chemtrails, esses aviões que passam nos céus do mundo soltando químicas estranhas. O que podemos ter todos em comum para que ninguém esteja livre de passar a ser um sofredor de morgelons? Será o ar poluído por décadas e décadas? A água imunda das cidades? Será que veio do espaço agarrado a alguma nave? Será a própria poeira dos meteoritos? Foram encontrados filamentos idênticos em pequenos fragmentos caídos de Marte. A maior suspeita está caindo mesmo sobre esses aviões estranhos e seus rastros de fumaça pelos céus. Mas o que seriam esses aviões? O que eles soltam no ar? Os chemtrails são rastros químicos deixados, criminosamente, por aviões sem identificação. Estes rastros vão se expandindo e formando nuvens. Os principais efeitos dos chemtrails na saúde dos humanos são a baixa imunidade e doenças respiratórias, como tosse, gripe, tuberculose, pneumonias, entre tantos outros problemas confirmados no mundo. Outra doença decorrente confirmada por muitos especialistas é justamente o mal de Morgellons. Os chemtrails começaram em 1999, mais ou menos, e, aprovados por governos do mundo, já envenenaram por 10 anos a humanidade toda. Por falta de conhecimento científico, e até por puro descaso à própria saúde, as pessoas não buscam um impedimento a esse crime mundial, hediondo e inconcebível. O câncer e alergias inúmeras são outras consequências dessa fumigação diária dos chemtrails sob nossas cabeças. A questão aqui é esclarecer o que está acontecendo. A explicação para essa invasão do espaço aéreo, envenenamento da massa, tem que ser dada pelos líderes dos países. Quem faz esses voos criminosos? Para quê? Será que não vamos dar atenção às consequências para a vida e os seres vivos deste planeta? A manipulação climática está também assim sendo usada como arma de aniquilação em massa, com as chuvas, furacões e enchentes. Disso também resulta a crise da agricultura e da economia. Tudo se transformando em caos e morte. Estamos sendo tratados como vegetais de agricultura. Como gado. Porcos. Pior, como uma praga a ser exterminada, e morta, e vendo isso nada fazemos. Por quê? Acredite, o morgelons é apenas o começo.